Aleluia, glória a Deus. O Senhor está aqui. Amados, para mim é motivo de muita alegria estar aqui. O Senhor está me dando esta oportunidade. Eu agradeço aqui o pastor João Adair, pastor Davi Terto, sua esposa, suas esposas. Agradeço aqui a oportunidade que o Senhor está me concedendo aqui. Podem se assentar. Nós vimos hoje, nós estamos tratando na nossa revista sobre Gênesis, né? E Gênesis realmente é algo muito importante, é uma Bíblia, é um livro muito importante. E hoje é o dia de Páscoa, né? Hoje é dia 9, dia de Páscoa. Nossa, subir aqui dá um nervosismo, mas eu vou conseguir, em nome de Jesus. Nós vamos hoje estar trazendo aqui, queridos, um paralelo sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento sobre a Páscoa. E eu vou fazer... Vamos orar? Grandioso Deus e eterno Pai, louvado e glorificado é o vosso santo, glorioso e poderoso nome. Oh Deus de amor e de paz, fala aqui, Senhor, a tua igreja hoje. Fala aqui comigo, Senhor, fala aqui com cada um que está aqui presente, Senhor amado. Que eu seja apenas um instrumento usado por ti, Senhor amado. Eu declaro aqui, Senhor amado, e confesso minha total dependência a ti, Pai. Sem ti eu não sou nada, Senhor. Estou aqui simplesmente para trazer uma palavra tua, Senhor amado. Traga, Senhor, aos nossos corações que nós possamos estar aqui, Senhor, focados na tua palavra, Senhor, no que o Senhor quer trazer para a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Bom, queridos, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia, ela aponta para Jesus. Tudo converge para Jesus, né? Então, assim, hoje já foi falado sobre Gênesis. E em Gênesis nós vemos o início de tudo. E o Éden, ele é a representação perfeita do amor de Deus. Ele era um lugar de plena liberdade e comunhão com o Criador e a criação. Deus criou o homem, como já foi falado aqui hoje, para ser eterno e ter um relacionamento íntimo e profundo com ele. Mas o pecado mudou toda a história, como nós sabemos, né? Em Gênesis diz que Adão e Eva ouviam o Senhor passando, né, pela viração do dia. Então, quer dizer que eles tinham ali a presença literal do Senhor, mas eles perderam aquilo com a queda. Então, em Gênesis 3, nós vemos que as nações elas estão rebeladas desde o Éden. Em Gênesis de 3 a 11, ainda não havia a nação de Israel. Em Gênesis 12 aparece como uma resposta a essa rebelião. O verso 3 diz que em ti, Deus está falando para Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias. Antes de Gênesis 12, as nações elas estão em rebelião, elas estão alienadas, elas estão resistentes a Deus. Após Gênesis 12, elas permanecem rebeladas, elas permanecem em rebelião, mas existe ali uma promessa. E em Gálatas 3:8 nos mostra que Deus estava pré-anunciando o evangelho para Abraão, ali em Gênesis 12:3. E nós vemos o cumprimento dessa promessa com a nova aliança. Yeshua HaMashiach, né, conhecido pelos judeus, que é Jesus Cristo. E ele traz consigo a reconciliação com Deus. E nessa semana, Semana Santa, e hoje nós não estamos celebrando o coelhinho da Páscoa, criado pelos capitalistas para movimentar o mercado de chocolates. Mas nós celebramos o Cordeiro de Deus, que foi conduzido ao matadouro por causa dos nossos pecados. Apocalipse 5, do 5 ao 6, nos diz que este mesmo Cordeiro que foi humilhado e desprezado, ele voltará exaltado como leão da tribo de Judá. O Cordeiro, amados, ele é símbolo de mansidão, de inocência e de submissão. Jesus Cristo é esse Cordeiro manso, inocente, submisso ao Pai. Ele mesmo disse em Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontreis descanso para a nossa alma. Então, vamos agora abrir as nossas Bíblias em Êxodo 12, para a gente entender um pouco onde se instituiu a Páscoa. Eu vou começar a ler a partir do verso 1 mesmo.
A palavra de Deus diz assim: E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o princípio dos meses do ano. Aqui está se referindo ao mês de Abibe, ou mês de Nissan. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. Verso 5. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o dia 14 deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará ao crepúsculo da tarde. E pegarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos ou sem fermento. Com ervas amargosas o comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com seus pés e a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimarei no fogo. Assim, pois, o comereis, o vosso lombo cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito nesta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. E esse é passarei por cima de vós que vem a palavra Páscoa, que no português foi traduzido como Páscoa, porque no hebraico é Pessá e no grego é Páscoa, e que significa passar por cima, por isso que veio a palavra Páscoa. Seguindo aqui no verso 13 ainda. E não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis, por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Até esse verso 14 que nós lemos são as instruções que o Senhor estava dando ali para o povo. Nós vamos seguir mais porque é importante esse texto no dia de hoje. Verso 15. 7 dias comereis pães ázimos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até ao 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E o primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, no dia 14 do mês à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural na terra. E o último aqui, 20, nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Bom, queridos, quando o Senhor fala aqui sobre pães ázimos ou sem fermento, ele diz que como a Páscoa, esse deve ser, ele falou que tanto os pães ázimos quanto a Páscoa, deve ser um estatuto perpétuo, uma celebração contínua a ser celebrada. Então, assim, vamos entender uma coisa. Hebreus 13:1 diz: tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então, o que nós entendemos por sombra? Quando eu coloco a minha mão aqui sobre o púlpito, com a luz aqui tem a projeção, aqui eu vejo uma sombra. Pela sombra eu vejo a silhueta, eu conheço a mão e eu sei que ali é a sombra de uma mão. Qualquer um que fizer isso vai entender. E por que eu sei que é uma mão? Porque nós conhecemos uma mão. Nós sabemos, mas só que eu não estou vendo ali. Na sombra eu não vejo a cor, eu não vejo a textura, eu não vejo o formato em 3D. Mas pela sombra eu sei que é uma mão, porque nós conhecemos uma mão. Agora, no Antigo Testamento, vocês imaginem essa mão
mão mais acima. Ninguém sabe o que é mão. A mão é uma outra figura que nem sabe. E a sombra é uma figura embaçada que não dá muito para entender. Então, é dessa forma que ele está tratando, que era aqui a lei no Antigo Testamento. A lei, então, ela veio como uma mensagem codificada, que viria, então, a ser entendida depois. Tudo aquilo, então, que no Antigo Testamento é estabelecido como estatuto perpétuo, não tinha a intenção da parte de Deus de ser revogado. No entanto, nós precisamos lembrar o que o próprio Senhor, o que o próprio Jesus disse. Ele disse: eu não vim revogar, eu não vim anular, destruir a lei. Eu vim cumprir a lei. Isso está em Mateus 5,17. Então, aquilo que é chamado de estatuto perpétuo continua sendo praticado por nós, não como a sombra, e sim agora como a figura real. Então, no Antigo Testamento, por exemplo, nós vemos ali a oferta do incenso. E já no Novo Testamento, ele nos traz que a oferta de incenso, elas são as orações dos santos. Então, hoje, quando praticamos as orações, nós estamos cumprindo o estatuto perpétuo da oferta do incenso. E da mesma forma, hoje, quando nós celebramos a Páscoa, nos moldes do Novo Testamento, nós estamos cumprindo este estatuto perpétuo. Então, o que se espera de nós não é uma festa nos moldes que era feito no Antigo Testamento. Mas, no entanto, aqui, como a gente pode ver, Deus está trazendo aqui um conceito profundo. Então, primeiro nós temos a celebração da Páscoa e nós temos também a festa dos pães ázimos. Então, assim, nós lemos aqui que Deus, naquela noite, Ele arrancou o povo, a nação de Israel, que estava debaixo da escravidão de Faraó, um tirano que oprimia o povo. E, da mesma forma, é assim com a gente também. Né? Deus tira o Egito ali para que eles se tornassem o seu próprio povo. Assim como aqueles hebreus, nós também somos esses escravos. Nós também estávamos escravos do inimigo. E nós não só estávamos debaixo da escravidão de um tirano, como fomos libertos para agora nos tornar povo de Deus, assim como a nação de Israel no Antigo Testamento. E em Colossenses 1,13 diz: Deus nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de luz. Êxodo 19, 5 e 6, o próprio Deus diz: então sereis minha propriedade peculiar. 1 Pedro 2, 9 e 10 diz: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a jornada da vida cristã, ela é comparada àquela peregrinação do povo do Egito. Quando Deus tirou o povo ali, naquele dia, naquela noite que Ele falou, com o sapato nos pés, com a mochila nas costas, para vocês, é hoje que tem que ser e é hoje que vocês vão seguir. E ali eles seguiram, naquele dia, para a sua terra prometida. E é assim a nossa jornada, até a nossa terra prometida. Êxodo 13, nós lemos que Deus, então, guiou o povo pelo deserto. No verso 21, diz assim: e o Senhor ia adiante deles, e de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar. E no verso 22, diz que nunca Ele tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. E assim, lá no Novo Testamento, nós também vemos as exortações de Tiago, que nos fala para fazermos, sim, planos, mas sempre sendo guiados por Deus. Eu não vou fazer planos para amanhã, para a semana que vem, sem eu colocar Deus nisso, no meu plano. Eu tenho que falar assim: se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, eu farei amanhã, ou semana que vem, ou quando for. E da mesma forma que o Senhor guiou aquele povo, o Senhor vai nos guiar. O Senhor está nos guiando nesse nosso tempo aqui de peregrinação até a nossa eternidade. Nós temos até um clássico da literatura cristã que muitos devem conhecer, que é do John Bunyan, O Peregrino, que ele retrata sobre isso. Ele faz esse paralelo sobre a nossa jornada aqui na vida cristã. Né? Então, assim, o peregrino, ele é alguém que está de passagem e ele não tem raízes permanentes, assim como nós. Isso significa que nós precisamos entender a maneira de como precisamos nos relacionar com a terra e com aquilo que é terreno. E a Bíblia, ela nos apresenta a necessidade de estarmos conectados com o céu, que é a nossa jornada. E nós precisamos entender que nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a ele.
Então, assim, após a saída do povo da Terra Prometida, nos 40 anos que eles ficaram andando pelo deserto, eles celebraram a festa de Páscoa por 2 vezes. Primeiro no Monte Sinai, com a liderança de Moisés, e depois ali em frente ao Rio Jordão, já pela liderança de Josué. Eles não, era um estatuto perpétuo que Deus deu para eles para ser celebrado anualmente, mas eles só celebraram 2 vezes. Mais tarde, já estabelecidos na terra de Canaã, a Páscoa também não era celebrada com regularidade. Não temos notícias também da Páscoa sendo celebrada com os juízes. E no tempo dos reis, os reis ímpios não celebraram a Páscoa. Só temos notícias de 2 reis piedosos que celebraram a Páscoa, que foi Josias e Ezequias. Esses foram os reis que celebraram. E esses 2 reis, eles foram instrumentos de Deus para trazerem uma reforma religiosa ao povo de Israel. E no meio da reforma houve a celebração da Páscoa. Então, seguindo, o povo de Israel pecou gravemente contra o Senhor, tanto o reino do sul quanto o reino do norte. E o resultado é que Deus os enviou para o cativeiro babilônico por 70 anos. E nesses 70 anos eles também não celebraram a festa, porque não tinha nem o templo e nem os sacerdotes. Mas após a libertação, parte dos judeus saíram do exílio e foram para a Judéia. E ali, sob a liderança de Esdras e Neemias, aí teve a primeira celebração da Páscoa. E, a partir de então, a celebração da Páscoa ela se tornou habitual entre os judeus. Tornou-se uma festa, inclusive, de grandes proporções. De todas as festas que os judeus tinham, era a festa mais prestigiada que eles tinham. E uma curiosidade é que, como era centralizada no Templo de Jerusalém, vinham pessoas de muitos lugares distantes. Então, era permitido trazer o dinheiro para se comprar a ovelha ali e participar da celebração da Páscoa. Mas o que acontece é que no tempo de Jesus isso havia virado um comércio. As pessoas elas estavam lucrando, elas estavam ganhando dinheiro em cima da necessidade dos peregrinos. E isso fez com que Jesus entrasse no templo, naquele que a gente já conhece, e expulsasse os cambistas, os vendedores de pombos, e falasse que eles ali haviam transformado a casa do seu pai num covil de salteadores. Então, esse rápido resumo que eu dei aqui é porque é muito importante a gente entender o Antigo Testamento para que a gente consiga entender o Novo Testamento, entender bem sobre a Páscoa, né? O pastor Luciano Subirá falou uma frase que eu gosto, que ele diz que o Antigo Testamento ilustra o Novo Testamento e, da mesma forma, o Novo explica o Antigo. Então, por mais que muitas coisas, as leis pareçam ser difíceis, complexas, quando a gente começa a ter um estudo pessoal mesmo da palavra de Deus, a gente começa a entender muitas coisas e ver que a gente começa a entender tudo na maior completude. Então, os judeus da antiga aliança, eles eram salvos pela fé no Messias que haveria de vir e que estava prefigurado no Cordeiro. Mas nós somos salvos na fé no Messias que já veio e que já cumpriu as profecias que estão na figura do Cordeiro Pascual. Vamos abrir as nossas Bíblias agora em 1 Coríntios 5. Primeira Coríntios 5, eu vou ler versos 6 ao 8. Depois do que nós vimos no Antigo Testamento sobre Êxodo 12, agora vamos ver o que Paulo está trazendo aqui para a gente. Verso 6 diz o seguinte: não é boa a vossa vanglória, o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, lançai-o fora todo o fermento, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Cristo é a nossa Páscoa. Ele foi imolado por nós. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Bom, essa passagem que nós lemos aqui, ela apresenta a ideia de que Cristo, evidentemente, apresenta a ideia de que Cristo é a nossa Páscoa, foi o que Paulo falou aqui. E Paulo fala sobre jogar o fermento velho fora, e ele também fala sobre os ázimos da sinceridade e da verdade.
Então, o apóstolo aqui, ele não está dizendo que nós temos que observar essa festa do Antigo Testamento nos moldes que os judeus no Antigo Testamento realizavam. Mas ele fala de uma aplicação espiritual aqui. E ele diz que a festa deve ser celebrada com a retirada do fermento. E o fermento é o quê? O fermento ele é a figura do pecado, da impureza, daquilo que nos contamina e nos afasta de Deus. E a Bíblia, ela nos diz que o sacrifício, ele deve ser honrado e celebrado com uma festa de santidade. Aquilo que Deus estabeleceu diante de nós para que possamos cumprir e praticar jamais devem ser vistos como um peso. Não é um peso. Quando a gente fala que ser celebrado a festa da santidade, isso não deve ser um peso. A santidade, ela deve ser uma celebração e nunca um peso. Então, nós precisamos entender o que é que foi feito por nós e celebrar isso que Jesus fez por nós. 1 Coríntios 15, 21 e 22 diz que a morte veio por um homem, também a ressurreição veio por um homem, trazendo nossa reconciliação com Deus. No início dessa mensagem eu falei que as nações elas estavam alienadas, elas estavam afastadas de Deus, e que Gênesis 12 surge como uma promessa para essa rebelião. E Jesus trouxe consigo essa reconciliação. Apocalipse 22, as nações elas já estão curadas. Deus resolve todo o dilema das nações. As escolhas, então, que fizermos aqui, as decisões tomadas aqui, elas refletirão e elas definirão a nossa eternidade com Deus. Nós lemos em Êxodo que Deus disse que era para completar aquela Páscoa naquela mesma noite. Não tinha como deixar para depois, não tinha como celebrar, comer daquela Páscoa outro dia. Era aquela noite, tinha que ser aquela noite. Então, Paulo escreve aos Coríntios, hoje é o dia aceitável, o dia da salvação do Senhor. Para aquele que ainda não entendeu o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz e não aceitou este sacrifício em seu coração, ele diz isso, hoje é o dia aceitável, o dia da salvação. Hebreus 3,15 diz, se hoje ouvires a sua voz, não endureça o vosso coração. E a mesma palavra do Senhor diz para aqueles também que já aceitaram, que já entenderam o sacrifício de Cristo na cruz, ela diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E ela diz isso, sabe por quê? Porque não faz o menor sentido a gente celebrar a redenção dos pecados, praticando os mesmos pecados que custaram tanto para Ele, para nos remover e nos tirar daquela condição. O motivo pelo qual devemos celebrar distantes do pecado, removendo o fermento velho, é porque não há outra forma de celebrar a redenção. Porque a santidade, ela é uma ponte para a intimidade com Deus. Então, você e eu, nós somos aqueles peregrinos que saíram ali do Egito e foram para a terra prometida. Nós somos essa é a nossa caminhada, a nossa peregrinação. E o Deus que os guiou pelo deserto, Ele é o mesmo que vai nos guiar, está nos guiando até a nossa eternidade com Ele. E do mesmo jeito que Ele cumpriu a sua promessa de vir, Ele disse que viria e Ele veio. E Ele disse que Ele vai voltar, e Ele vai voltar. Ele vai cumprir a promessa dEle de voltar, porque Ele não falha, Ele nunca falhou. Então, queridos, que nós possamos entender o sentido verdadeiro da Páscoa, entender que hoje nós celebramos de uma outra forma. Nós precisamos visualizar, as ruas de ouro do paraíso, as portas de pérola, os portões de pérola, o rio da vida, a alegria transcendente, a glória indescritível, foram feitos para mim e para você, para tomarmos posse eterna. Porque o nosso lar, queridos, não é aqui. A nossa pátria é o céu. 2 Coríntios 4,17 diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Romanos 8,18 diz, o sofrimento do tempo presente não é para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Lamentações 3,21, que eu gosto muito também, diz, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então, o Senhor é a nossa esperança. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Tudo converge para Cristo. E esse mesmo Cristo que veio, Ele disse que Ele vai voltar. E Ele vai voltar. Então, vamos seguir firmes na nossa peregrinação, porque o nosso lar, a nossa pátria é o céu. Amém?